Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Estamos aqui então com o nosso convidado de hoje, Afonso Ritter, que nos traz novidades sobre sua vida, seus projetos, sua carreira, sua história. Um filósofo, também jornalista, que tem muita coisa para nos contar, não é, Afonso? Eu não diria filósofo, eu sou, como também quem estudou história, não necessariamente é um historiador, né? Sim. Pode ser professor de história, professor de filosofia. Eu fiz a faculdade de filosofia e depois fiz a faculdade de FAMECOS também. Aliás, este mês, dia 29 de janeiro, fazem 37 anos que eu trabalho na profissão. Foi dia 29 de janeiro que eu entrei no grupo RBS, na Zero Hora, como estagiário. E 2 meses depois, um mês depois, me contrataram definitivamente. Eu não sou natural, gosto sempre de dizer isso, do Pinhal Alto, que é o interior de Nova Petrópolis, né? De maneira que, se eu sou um pouquinho, se eu tenho algum dialeto, se eu tenho algum sotaque, se eu sou um pouco grosso na minha maneira de ser, eu atribuo que eu nasci no interior do estado, né? Não necessariamente que o pessoal de Nova Petrópolis seja grosso. Eu entrei na Zero Hora e entrei na área de economia porque a pessoa que estava trabalhando no setor de economia, o sobrenome dele é Netz, foi para a Folha da Manhã. E aí o Carlos Bastos era o chefe de reportagem da Zero Hora e disse: olha, eu tenho um espaço aqui na economia. Eu sempre gostei de elaborar essas coisas da área de economia, mas em função do engajamento político que eu tive na ocasião, né? Que depois, inclusive, me criou problemas no tempo da ditadura, mas não muitos. E aí eu aceitei, eu achei que poderia trabalhar nesse setor. Eu lembro até a primeira vez que eu comecei a escrever nas máquinas daquele tempo, né? Quem era o secretário do jornal era o Armando Burti. Olha aí. E eu conto até hoje isso, e ele vai ficar muito chateado se ele olhar o programa e olhar essa entrevista. Porque eu estava nervoso fazendo uma matéria sobre imposto de renda, porque era no verão, e no verão, naquela época, muitos setores paravam como param hoje, né? Mas era a época do imposto de renda, que de janeiro, fevereiro, até fim de abril, se fala muito sobre imposto de renda de pessoa física, né? E eu não tinha nenhuma experiência nessa área. Comecei a escrever a matéria, rasguei e botei fora, porque não tinha computador para fazer as emendas, para corrigir, né? Uhum. Aí ele passou do meu lado e disse assim: essa matéria é para amanhã ou para domingo? Um grande estímulo. É do estilo dele, o Armando é meu amigo até hoje, mas cada um tem o seu estilo. Ele achava que a maneira de cobrar de mim naquele dia era perguntar, porque a matéria era para o dia seguinte. Ela tinha pressão. Não sei se era para segunda-feira ou para terça-feira, né? Você sabe, até hoje o jornal, rádio, televisão, tem um horário de chegada, especialmente o jornal, a televisão e a rádio tem também o começo, a partida. Mas o jornal tem que ter uma certa hora da noite, tem que estar baixado tudo. E eu estava meio lento naquele dia. Mas foi um começo feliz e eu até hoje continuo fazendo, principalmente, informação e comentário na área de economia. Portanto, são todos esses anos, desde 1971. Isso a gente vê bem no teu site, também no Jornal do Comércio, onde escreve diariamente. E como é que é essa experiência? Administrar o teu site, onde tem lá o afonsohitter.com.br, dando notícias diárias, também preparando matérias para o jornal, e além disso ainda atuando no rádio e com toda a experiência que já teve também na televisão. E ainda continuo hoje tendo um pequeno comentário de noite no Band Cidade, que é o jornal da noite, da Bandeirantes aqui no nível local. Ora, exatamente porque eu atuo mais ou menos na mesma área, é que facilita. Evidentemente, quando eu comecei a trabalhar mais intensamente em rádio, porque eu sou de formação, sou jornalista de veículo impresso, né? A minha grande formação, eu fui o primeiro editor de economia da Zero Hora, quando a Zero Hora criou uma editoria de economia, e trabalhei durante muito, até 88, meu exercício principal era o impresso. Ainda que eu tivesse uma pequena participação no tempo do DAUT, programa da tarde, no final o programa começava às 2 e ia até às 4. 15 para as 4, o Carlos Ferberg dava fazia um pequeno comentário político, inclusive anunciando quais seriam os assuntos principais do dia seguinte do jornal. E eu, como atuava e coordenava a área de economia, eu fazia parte de economia. Antecipava coisas que poderiam estar no dia seguinte. E também em grandes entrevistas, Delfim Neto,
Simonsen, essas grandes entrevistas, digamos, na televisão, no Canal 12, eu também participava dessas entrevistas. Fomos, inclusive, uma vez a Brasília para entrevistar Delfim Neto. Mas eu comecei a ter uma participação mais intensa em televisão e em rádio depois disso, quando eu saí do grupo RBS. Porque aí eu comecei, isso no final de 88, comecei a participar a convite do programa do Clóvis Duarte, né, Câmara 2. Foram 7 anos. Exatamente isso. Até que eu fui, em 1995, fui convidado pelo Bira Valdez para entrar na Bandeirantes, onde nós criamos, então, em 15 de fevereiro de 1995, o Jornal Gente, onde eu estou atuando até hoje. Aí sim, tudo isso para dizer que, de uma especialização em economia, eu tive que começar a dar palpite sobre tudo, né? Política, cultura. E eu, que não gosto muito da área política, né? Eu hoje estou até dando muito palpite na área de economia, fazendo comentários, porque preciso ter uma certa vivência mais de perto desta área para poder, digamos, ter também fontes mais chegadas. Com certeza, mas agora me conta essa tua inspiração para começar a filosofia. Porque começou a filosofia, sim, depois foi para o jornalismo, como já contou para nós. O que te inspirou? Eu fui seminarista. Essa parte de seminarista te influenciou, então, isso. Eu fiz filosofia em Viamão, no seminário de Viamão. Depois acabei completando, porque como eu não tinha uma parte... Porque naquele tempo a faculdade tinha 3 anos, digamos, de teoria, e o 4º ano era de, digamos, como é que eu vou dizer? Se fazia um trabalho, né? Inclusive estágio também se fazia. Ou seja, então, momento prático, né? Exatamente isso. Eu fiz aí, essa parte eu fiz a distância na Unijuí, que naquele tempo ainda não se chamava universidade, na faculdade de filosofia de Ijuí. De maneira que a minha participação, digamos, meu interesse em filosofia foi surgindo a partir de que, um pouco influenciado pela família do interior do estado, minha família era pobre, e aí a maneira de estudar era colocar o filho no seminário, aí o custo era menor, mas eu fui internato, digamos, fiz toda a minha formação anterior à faculdade, ao 3º grau, fiz em Gravataí como internato, para onde eu fui aos 11 anos de idade. Então, digamos, esse interesse pela filosofia foi um pouco compulsório, muito mais do que, digamos, uma opção minha. Mas eu tenho notado, e as pessoas dizem que isso me ajuda na maneira de eu comentar os assuntos, porque a filosofia exige uma certa sequência, né? Tu coloca as premissas e depois tira as conclusões, né? E me dá uma certa fidelidade maior também aos fatos, a uma certa coerência nos meus comentários e assim por diante. Nós vamos pegar só um pouquinho do nosso tempo, ceder para os comerciais. Nós já voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta aqui com Afonso Ritter, continuando esse bate-papo, está muito agradável. Já voltamos.